Bom dia, eu sou o Anderson. Bom dia, eu sou a Mariana. Bom dia, eu sou o Bruno. Hoje a gente vai apresentar o nosso trabalho de criptografia da disciplina de segurança e auditoria de sistemas. Bom, fizemos um cliente e um servidor que são responsáveis pela transmissão de um arquivo de forma segura. Eu vou começar mostrando como que está o servidor. Então, para iniciar, ele roda essa função start server, né? Eu defino o host e a porta. E depois eu faço o meu KPR. O KPR ele vai ser um número inteiro, aleatório, de 1 a 100. O P e o G são estáticos, né? São iguais no servidor e no cliente. E a partir disso eu posso calcular o KPL, né? Que é a chave pública, que é o G elevado ao KPR, né? Módulo de P. A partir disso, eu determino aqui qual que vai ser a public key do servidor, né? Então eu transformo em string o KPL. Eu inicio o servidor, né? Então eu abro um socket no servidor e bindo, né, no host e a porta que foi determinados em cima. Então, né, o servidor fica escutando, né, naquele host e naquela porta. Depois que a conexão é estabelecida com o cliente, né, o servidor ele, ele envia, ele envia para o cliente a sua public key. Então agora eu vou passar para o cliente.py, né, que ele também tem todos os parâmetros que o servidor tem, que é o KPR, só que também é uma chave aleatória. Também é calculado o KPL da mesma forma. E aqui em ShareFile, é o primeiro item que está sendo chamado aqui no cliente, eu recebo o, eu recebo a chave do servidor aqui nessa server chave, né? Então depois que o servidor envia a chave dele, ele recebe a chave do cliente, né? Então aqui no cliente eu estou recebendo e depois enviando o cliente public key, né? Depois eu no servidor aqui eu calculo a secret key, que também é calculado no cliente, né? E depois, no cliente aqui, o cliente envia o nome do arquivo que vai ser compartilhado de forma segura, né? Então, depois que o cliente envia, o servidor ele tem um RECV para pegar o nome do arquivo. Depois, o cliente ele calcula, é, ele criptografa o arquivo por meio dessa função encrypt file. A função encrypt file, ela abre o arquivo, o file path, e vai ler em binário, e vai guardar o conteúdo em plain text. As linhas 23 e 24, elas garantem que a chave tenha 32 bits. Então, na linha 23, a gente preenche com bits nulos, né? E na linha 24, a gente fecha essa chave em 32 bits. Depois a gente cria uma chave de 16 bits e na cifra ali, na cipher, a gente vai usar o algoritmo AES, que é Advanced Encryption Standard, vai utilizar a nossa chave de 32 bits e vai utilizar o modo CTR, que é Counter, né? E utilizando a chave de 16 bits. Depois disso, a gente vai fazer cipher, usar a cipher que a gente criou, criptografar. criptografar. Em seguida, a gente vai usar o encryptor para criptografar o conteúdo do arquivo plaintext e armazenar o resultado em ciphertext. Depois a gente vai converter o texto cifrado em uma representação hexadecimal, que é a base 16, usando a função base 64.base16 encode. Depois disso, a gente decodifica a representação base 16 em uma string usando o TF8 como codificação e retorna como resultado da função. Beleza.
Então, com o arquivo encriptado, eu posso enviar ele, né, aqui. Eu criptografo o arquivo com essa função que a Mariana explicou e depois eu envio para o nosso servidor esse arquivo criptografado. Então, no servidor, eu recebo esse arquivo, né, nessa parte aqui e calculo a hash desse arquivo que foi recebido, né? E para isso, eu preciso desencriptografar o arquivo, que é feito pela função decryptFile. A função decryptFile, ela vai ser bem parecida com a outra função, só que fazendo exatamente o contrário, né? Então, a nossa ciphertext de base 64 também vai ter a nossa chave de 32 bits e garantir que essa chave tenha 32 bits. A gente vai criar um objeto backend, né, que vai ser o default backend da biblioteca de criptografia. Depois disso, a gente vai ter o vetor de inicialização e como a gente tinha na função anterior de 16 bytes, e o objeto Cipher também com o algoritmo, né, o mesmo algoritmo, né, o AES, o mesmo modo, o counter. E aí a gente vai ter o objeto decryptor, que vai ser criado a partir do objeto Cipher. E o decryptor vai ser usado para descriptografar os dados. Então, o decryptor vai ser usado para descriptografar o texto cifrado e o resultado vai ser armazenado no plaintext. Depois disso, o conteúdo que foi descriptografado vai ser escrito em um arquivo, no output path, né? E a gente está usando o write. E depois a função calculate file hash vai ser chamada para calcular a hash do arquivo que a gente acabou de criar e retornar o resultado. Bom, a gente vai usar essa função calculate file hash para calcular o hash do arquivo filepath. Primeiramente, a gente inicia essa variável sh256 hash com o objeto hashlib. Eu vou chamar esse sh256 de chazinho para ficar mais fácil. Com o objeto hashlib chazinho. E a gente usa esse objeto para calcular o hash. Então, primeiro, nós abrimos o arquivo especificado pelo caminho filepath em modo de leitura binária, como está ali na linha 16, usando a declaração withOpen para garantir o fechamento seguro do arquivo após o uso. O código ele utiliza um loop for para iterar através do arquivo lido em blocos de 4.096 bytes. Ele vai utilizar essa função iter em conjunto com uma função lambda para ler o arquivo em blocos de 4.096 bytes até que não haja mais dados para ler. Esse B aspas, ele indica o final do arquivo, na linha 17. Bom, dentro do loop, a função update é chamada no objeto para atualizar o cálculo do hash com o bloco de bytes atual. E aí, após ler e atualizar o hash com todos os blocos do arquivo, o loop é concluído e aí aquela função xdigest é chamada para obter a representação em hexadecimal do hash calculado. O valor hexadecimal resultante do hash, então, é retornado como resultado da função. Beleza? Então agora a gente tem a hash do servidor, né, do arquivo que foi desencriptografado no servidor, e a gente precisa comparar com a hash do cliente, né? Então o cliente ele realiza o mesmo processo, né, depois de encriptografar o arquivo, a gente calcula o hash do cliente, né, aqui, que com essa variável minha hash, e envia via socket para o servidor. Então aqui no servidor eu recebo, né, aqui a hash do cliente, que é essa variável chamada hash, e comparo com a hash nova, que é a hash do servidor. Caso essas hashes sejam iguais, os arquivos são iguais, né, e a integridade foi preservada. Caso eles sejam diferentes, a integridade dos arquivos foi comprometida. Bom, então agora eu vou rodar o projeto. Primeiro eu preciso subir o nosso servidor. Então aqui indica que o servidor está sendo executado e está escutando nessa porta.
Então eu preciso executar agora o cliente para ele enviar um arquivo de texto para o servidor. O arquivo de texto que será enviado para o servidor é esse exemplo.txt, que possui esse conteúdo. Então, beleza, o arquivo exemplo.txt foi compartilhado com sucesso, e aqui no servidor, né, a conexão, né, foi estabelecida com o cliente e indicou que os arquivos são iguais. E, né, o arquivo aqui foi preservado, né? Esse aqui também é o output de path do arquivo. Bom, mas caso eu tivesse acrescentado mais algum conteúdo no arquivo de saída, né, no output path, né, como por exemplo essas barras, que é um conteúdo além do que havia no arquivo original, as hashes do cliente e do servidor vão ser diferentes, né? Então, se eu rodar agora aqui o nosso servidor e enviar novamente o arquivo, né, aqui vai fazer o envio bem sucedido, mas vai dar que a integridade foi comprometida, porque a hash dos dois arquivos é diferente, né? E aqui agora apareceu no output, né, o exemplo TXT que é output path, as três barrinhas que eu adicionei lá na função de desencriptografar o arquivo. Então é isso, esse é o nosso projeto de compartilhamento de arquivos de forma íntegra.